Vida Longa CBN. Doutor Rômulo, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia aos ouvintes aí da Rádio CBN. Obrigado pelo convite de estar falando com vocês e representando o Hospital Santa Rita nessa conversa. Doutor, muito se fala sobre a silenciosidade, né, do câncer de próstata, e quando o paciente descobre, já é tarde porque já está um quadro mais grave, às vezes até com uma metástase. O que é mito e o que é verdade nisso, doutor? Isso tudo que você falou realmente é o normal do que acontece, né? Hoje a gente sabe que o paciente que tem um câncer de próstata, ele tem um câncer indolente, ou seja, aquele paciente que não tem sintoma nenhum do câncer. Então, esse paciente acaba esquecendo de acompanhar com o urologista, né? Ele acha que não tendo nenhum sintoma, deixa para lá, não vai, né? Uhum. Então, essa importância a gente acompanhar, porque o câncer de próstata ele não causa sintomas, ele é diagnosticado geralmente com alterações no exame de sangue, como PSA, ou às vezes através do toque, né? Uhum. E quando a gente faz esse diagnóstico numa fase inicial, ele tem uma chance de cura muito alta. Em fases mais avançadas ou num tumor mais agressivo, esse câncer acaba sendo um câncer Uhum. mais difícil de ser tratado. Nessa semana, inclusive, nós trazemos esse assunto à tona agora em julho, já lembrando que novembro tem o Novembro Azul, que é dedicado também a esse cuidado especial na Isso. saúde do homem, porque nessa semana teve destaque no Noticiário Nacional a história do influenciador e especialista em aviação, o Lito Souza, de 59 anos, que descobriu um câncer de próstata. Ele fazia exames de rotina regularmente, acabou descobrindo, o que levou aí, né, a uma investigação mais detalhada, confirmando a doença. E esse início, essa descoberta logo no início é fundamental, né, doutor? Exato. O Lito Souza ele tem 59 anos, então ele descobriu numa idade até mais cedo, né? Mas a gente Uhum. sabe que hoje os diagnósticos sempre acontecem numa fase dessa de mais ou menos 60 anos, né? E como você disse, ele fez um acompanhamento, não sentia nada e apareceu no exame. E é isso que a gente fala com os pacientes. Às vezes o paciente vai na consulta e esquece de ir no ano seguinte. Então é igual fazer uma revisão de carro, sempre tem que estar indo porque essa constância é que vai avaliar nas alterações do exame um diagnóstico mais preciso, mais recente. E o Lito foi exatamente o que aconteceu. Ele não sentia nada e nos exames foi encontrado, né? E graças a Deus ele descobriu na fase bem inicial. É curioso isso, né? Porque isso vale para homem e para mulher. Esses exames de rotina, né? Que as mulheres fazem, os homens também precisam fazer. E a sensação, muitas vezes, para eles é isso, né? Um ano, gente. Um ano é pouca coisa. Não, um ano são 12 meses. Muita coisa pode acontecer no organismo em 12 meses, né, doutor? Exato. A gente sabe que o câncer de próstata ele tem uma relação com a carga genética que o paciente tem. Então, quando você tem um histórico familiar, você tem uma chance maior de ter o tumor, né? Não necessariamente você vai ter, mas você tem uma chance maior. E a gente tem também alterações do nosso corpo que estão relacionadas com o nosso dia a dia, né? Então, um paciente que tem um sedentarismo, que inicia um quadro de diabetes ou tem uma obesidade, ele tem uma chance de ligar aquele DNA que estava adormecido, né? Uhum. Então isso chama epigenética, né? É o gene que a gente leva e que acaba ligando em algum momento. Então cada ano que vai passando, o nosso corpo vai diminuindo o metabolismo. Às vezes o paciente não tem aquele cuidado. Então a tendência é que cada ano essa chance aumente. Então a cada ano que vai passando, o paciente vai tendo um risco maior, né? Então isso tem que ser acompanhado e seguir esse paciente com o tempo. Agora, doutor, tem casos que começam a partir dos 50 anos e que a pessoa não sabe do histórico familiar. 50 anos é uma idade
é cedo, né, para uma pessoa morrer por conta de um câncer de próstata, mas eu já vi casos assim, que a pessoa descobriu com 50 anos e acabou morrendo na sequência, mas que não sabia se a família tinha histórico ou não de câncer de próstata. Como é que investiga isso, doutor, para quem não sabe? E todo paciente que tem um tumor mais jovem, a gente tem que ligar o alerta, porque isso não é o comum, né? Uhum. Então, geralmente nesses casos é necessário você fazer um teste genético, né? Até para você descobrir se tem outras situações que podem te levar a ter um outro subtipo de tumor, né? E o que você falou aí é uma realidade. Hoje a gente está tendo diagnóstico com um paciente com 45, 47 anos, né? A gente está no Hospital Santa Rita, então a gente vê casos, né, tanto da parte pública quanto da privada, então nosso volume é muito grande, então você vê casos assim, pacientes mais jovens descobrindo. Mas isso também não está relacionado à agressividade do tumor. A gente tem que levar em consideração que o nosso acompanhamento hoje desse tumor, a vinda do paciente ao consultório urológico, né? Ela que era um tabu há 20, 15 anos atrás, ela está mudando. Então, todo mundo está procurando um atendimento mais precoce. Então, essa precocidade acaba ajudando no tratamento, pelo seguinte, né? Você descobre um câncer que ia descobrir com 60 anos e estava mais avançado, com um paciente com 50 anos na fase inicial. Então, você tem uma chance de cura quase de 95% de chance, né? Num paciente Uhum. de 50 anos, mas se você esquecesse esse paciente e descobrisse aos 60, esse tumor ia estar avançado e provavelmente não ia ter como você curar, né? Você controla, né? Hoje o câncer de próstata você controla em várias fases, seja ele numa fase inicial ou numa fase avançada. Mas quanto mais cedo, menores são os efeitos colaterais de um tratamento e maiores as chances de cura, né? Ainda tem preconceito em torno desses exames, doutor? Existe, mas por incrível que pareça, isso está mudando. Ai, que bom. Graças a Deus, eu acho que isso é o mais importante, né? Eu tenho 10 anos de urologia, não sou, né, o urologista das antigas, né? Mas eu percebi que isso mudou muito nesses últimos 5 anos. Existem Uhum. pacientes procurando atendimento não só para o câncer de próstata, mas procurando para poder prevenir outras doenças. Isso é importante demais, né? Que bom. Essa ida do homem Do no médico, né? urologista, né? Procurando. E não se pensar, né, só no toque, né? Porque Uhum. muito homem chega e fala, não vou no urologista que ele vai querer fazer o toque. Não é bem assim, né? Eu, como médico, não posso obrigar um paciente a fazer algo que ele não quer. Isso como qualquer médico, né? Mas ele indo, você consegue conversar, você consegue saber como que é o histórico familiar, como que é a parte da qualidade de vida dele, se ele tem sintoma. Então, isso tudo nos dá um norte para poder fazer esse acompanhamento, né? Não é Uhum. só toque, a gente não pode ficar só pensando no toque na questão do acompanhamento médico com o urologista. Vamos combinar também que as mulheres fazem muitos exames desagradáveis também, mas elas fazem, né, doutor? Então, por que preconceito? Por que preconceito de um lado e não do outro, né? É desagradável para todo mundo, muitas vezes. Exames ligados só às mulheres, exames ligados só para os homens, mas existem outros exames que são desagradáveis para todo mundo, para o ser humano de uma forma geral, né? Não tem que ter preconceito. Exato, exato. E o homem, se você parar para analisar, comparar com o da mulher, é muito mais tranquilo. O toque dura em torno de 4 segundos, né? Que é um exame, né? O exame físico. O da mulher, ela tem que ficar com a perninha aberta, tem que ficar naquela posição desagradável, colocar um espéculo para ver o colo de útero. Olha o que a mulher passa comparado com o do homem, né? Então, isso tem que ser levado aí em consideração, porque o do homem é muito mais simples. Uhum. Doutor, tem perguntas para o senhor da nossa audiência aqui. Beatriz, fala Vamos para lá. gente. Bom dia, doutor. Olha só, lá no nosso YouTube, o Vilmar e o Áureo mandaram algumas perguntinhas. O Vilmar perguntou se tem exame de sangue para descobrir a doença. E o Áureo falou que ele tem 58 anos. Áureo, corrige aqui pra gente caso eu fale alguma coisa errada. Mas ele disse que o médico não fez exame de toque, que pediu um ultrassom da próstata.
Dr. Rômulo Santos, que é urologista do Hospital Santa Rita, gentilmente aceitou atender a equipe da CBN Vitória neste sábado, respondendo também a pergunta dos nossos ouvintes a respeito de câncer da próstata. É um câncer silencioso que precisa de uma atenção especial. Nessa semana, nós tivemos o caso do Lito Souza, que é um influenciador especialista em aviação, 59 anos, fazia exames regularmente. Que bom! Porque num desses exames, então, ele não sentia absolutamente nada e foi constatado o início aí de câncer de próstata no Lito. E, para ir na ida do repórter CBN, nós deixamos algumas perguntas dos nossos ouvintes para o doutor Rômulo. Beatriz, vamos reforçar só, Bia, Vamos os lá, nossos ouvintes? Patrícia, o Vilmar, doutor, perguntou se tem exame de sangue nesses exames que o homem deve fazer para descobrir o câncer de próstata. Isso. Essa pergunta que ele fez deve ter sido referente ao PSA, né? Quando a gente faz uma avaliação de um paciente que a gente quer prevenir um câncer, a gente geralmente faz o toque e mais o PSA, né? Só que a gente tem que levar em consideração que o PSA, ele não é um exame de sangue fidedigno só para câncer de próstata. Então, ele pode aumentar em algumas situações. Então, o paciente que tem, às vezes, uma infecção urinária, ele pode aumentar o PSA. E um paciente que às vezes tem uma próstata grande, ele vai aumentar o PSA, mas não necessariamente é um câncer, a próstata grande é uma doença benigna da próstata, mas o PSA ele é utilizado para poder avaliar os pacientes, se esse paciente tem uma alteração naquele PSA referente à idade dele, para a gente prosseguir a investigação, fazendo uma ressonância, ou uma biópsia de próstata, que é aí sim que a gente descobre o câncer de próstata. Então, a gente não pode pegar os pacientes e falar, o PSA está aumentado, é uma sentença que vai ter um câncer. Isso não existe, né? No futuro, eu acho que no futuro próximo, a gente vai ter alguns exames, esses exames já estão em desenvolvimento nos Estados Unidos, para poder fazer uma coleta de sangue, para poder descobrir se o paciente pode ter alguma alteração com muito risco de câncer de próstata ou não. A outra pergunta é do Áureo, né, Beatriz? É do Áureo, inclusive sobre o PSA que o doutor está falando. Ele disse que tem 58 anos, faz todo ano o exame do PSA. O PSA dele está 3,10 e ele disse que o médico não fez exame de toque, pediu apenas ultrassom da próstata. O ultrassom de próstata é um exame de imagem feito para a próstata, mas que ele não avalia câncer, ele avalia o tamanho da próstata, né? Os homens, eles têm duas alterações na próstata muito comuns a partir dos 50 anos, que é a hiperplasia prostática benigna, que é uma doença benigna com aumento da próstata, que essa sim causa sintoma, e ele tem também uma suspeita de, uma incidência maior a partir dos 50 anos de câncer de próstata. Então, quando a gente pede o PSA, a gente está avaliando câncer de próstata. Mas quando a gente pede ultrassom, a gente está querendo saber qual é o tamanho daquela próstata. Às vezes um paciente chega com sintomas, você tem que investigar as duas, né? Acredito eu que o médico dele deve fazer um toque a partir do exame do PSA ou, das queixas dele depois de uma segunda consulta. Mas que é essencial fazer o toque, mas não precisa ficar fazendo todo ano, e isso cada profissional tem uma forma de seguir um paciente, às vezes tem pacientes que têm um risco maior, outros riscos menores, então você pode intercalar, às vezes, o toque a cada 2 anos e manter o PSA a cada ano. Tem mais, né, Bia? Tem bastante pergunta. Legal. O Jorge Luiz mandou aqui pra gente, também sobre PSA. Ele perguntou se um homem de 70 anos com PSA 4 é normal. Isso aí. O PSA ele tem uma relação com a idade e com o tamanho da próstata. Um paciente de 70 anos com PSA de 4, ele merece manter uma investigação. O que é o quê? Às vezes pedir um PSA daqui 2 meses, 3 meses, para poder ver se ele baixou. Fazer um ultrassom para avaliar se ele não tem um aumento da próstata. A próstata grande, ela vai produzir mais PSA. A gente sabe que pacientes de 70 anos para cima, eles têm uma chance muito grande de ter hiperplasia prostática, que é um aumento benigno na próstata, quase 80% de chance. Então, é uma incidência muito grande que pode aumentar também o PSA, mas ele tem uma indicação, às vezes, de prosseguir uma investigação, mas também não ficar pensando que é só câncer, né? Uhum. Doutora, eu queria até aproveitar, o senhor falou sobre o PSA, falou sobre a ultrassom, que são alguns exames. Que exames envolvem a descoberta e o tratamento de um câncer de próstata? O básico é o toque e mais o PSA, que são aqueles exames que a gente pede no consultório. Agora, quando o paciente tem uma indicação de manter a avaliação ou
investigar um pouco melhor o caso, a gente geralmente abre mão de 2 exames. A ressonância multiparamétrica da próstata, que é um exame de imagem, é um exame que a gente está utilizando até antes de fazer qualquer biópsia da próstata. Antigamente, há 10 anos atrás, isso não era um consenso, mas hoje, há 8 anos para frente, a gente está usando essa ressonância para investigar aqueles pacientes que têm um PSA aumentado ou algum nódulo na próstata. E quando você tem uma alteração que precisa ser melhor investigada, a gente tem que fazer uma biópsia, que é como se fosse retirar alguns fragmentos daquela próstata, mandar para análise e ver se aquela elevação do PSA ou se aquele nódulo encontrado pelo toque tem relação com câncer de próstata. Uhum. O senhor falou também sobre ausência, né, o silêncio do câncer, que não dá um chamado de dor, por exemplo, a pessoa não sente nada. Falou sobre um aumento da região da próstata também. Quais são os sintomas efetivos que os pacientes precisam ter cuidado e atenção? Claro, a prevenção é sempre procurar o médico antes, mas existe algum sintoma inicial que possa dar algum sinal? Bom, o câncer de próstata, ele não causa sintomas na fase inicial, né? E é a fase que a gente descobre o câncer, nessa Que é a melhor fase para descobrir, né, doutor? Para tratar Exato, logo e curar. Não está sentindo nada, né? E isso é até difícil, porque às vezes o paciente fala, pô, mas você descobriu um câncer, eu não tenho nenhum sintoma, né? Então fica até meio difícil de Incrédulo, indicar né? um tratamento. Mas quando esse câncer... geralmente o câncer da próstata ele vai estar num local que ele não causa sintoma urinário, né? Ele é na parte periférica da próstata, mas se ele crescer mais próximo da uretra, ele pode causar sintomas. Quando o câncer já está muito avançado, aí sim, esse câncer é encontrado às vezes, graças a Deus, numa faixa muito pequena de pacientes, e quando ele está na fase avançada, o paciente começa a ter sangramento para urinar, ardência para urinar, jato urinário fraco, e quando o paciente tem uma metástase, a principal sítio de metástase do câncer de próstata é o osso. Então o paciente começa a ter dor óssea, né? Uma dor na costela, emagrecimento. Esses casos, eles estão diminuindo muito, mas a gente encontra, né? São casos mais raros. O importante é o paciente ter consciência de que o câncer de próstata, na maioria das vezes, ele não vai causar sintoma nenhum. Então, independente se ele sente alguma coisa, ele tem que buscar um acompanhamento. Eu preciso dividir uma história com vocês, gente. Tudo que o Dr. Rômulo falou agora aconteceu com meu pai. Tudo. Meu pai morreu com 54 anos, doutor, por causa do câncer de próstata. Já descobriu tarde, houve metástase para os ossos. Meu pai ficou com a gente aí mais uns 3 anos antes de morrer por causa disso. Foi descobrir tarde, né, quando já estava sentindo os sintomas. E aí aconteceu isso, com 50 anos ele descobriu basicamente o câncer, 51, e morreu com 54 anos. Sinto falta do meu pai, viu? Então aqui fica o meu alerta para todos os filhos que olhem pelos seus pais, porque tudo que o doutor Rômulo falou aconteceu com o meu pai. Estou aqui dando meu testemunho para vocês, né, doutor? Obrigada, viu? Infelizmente, né? Pode acontecer. Pode. Essa idade, ela é uma idade que a gente tem que ficar de olho não só na pessoa, né? A gente tem que ficar nos parentes dessa pessoa que teve o diagnóstico. Segunda-feira eu vou operar um paciente que eu descobri o câncer de próstata no irmão dele. O irmão dele, eu operei ele ano passado com 58 anos. E aí eu falei com ele, vem para o meu consultório. Ele falou assim, não, eu tenho 2 irmãos. Não, então vem para o meu consultório que eu quero conversar com ele. E esse ano eu já descobri. E aí está marcada a cirurgia, mas assim, foi tudo bem. Paciente jovem também. E é importante falar isso pelo seguinte, o paciente que tem um pai que tem o câncer de próstata, né, ele tem uma chance 2 a 3 vezes maior que a população em geral. E quando ele tem um irmão, ele tem 5 vezes chance maior. E o principal é a idade. O seu pai foi um diagnóstico muito precoce, não é o comum de acontecer, né? E esses cânceres, geralmente, eles estão relacionados a um câncer mais agressivo. Doutor, mas isso em relação ao meu pai, isso já tem 30 anos já. Então, era uma época que a medicina não estava também tão avançada quanto é hoje, né? Não, isso aí é verdade. A medicina evoluiu muito, né? Tanto no diagnóstico quanto no tratamento. Então, isso a gente hoje está favorecido. E por informação, né? Seu pai não tinha a informação que a gente tinha hoje. Exatamente. Então, isso ajuda muito aos pacientes. Mas todo paciente que tem um diagnóstico com uma idade muito jovem,
ele tem que fazer uma avaliação. Você tem irmão? Tem um irmão Opa. que se cuida o tempo inteiro. Tem que fazer uma avaliação. Às vezes pode fazer até um teste genético, que é um teste que hoje a gente vai avaliar se o paciente tem uma predisposição a ter um câncer, né? Então, ele paciente não quer dizer que ele vai, né, você tem que ficar ligado, igual aquilo que eu falei, a epigenética, o paciente que tem que ter uma vida menos sedentária, prevenir a diabetes, fazer mais exercício físico, ter uma alimentação mais correta para evitar que aquele DNA se ligue a algum momento da vida dele. Agora, doutor, uma coisa interessante, porque essa pergunta, né, você tem um irmão, é porque meu pai teve, então a tendência é que meu irmão tenha esse cuidado, né? Os filhos tenham cuidado. E aí vem uma pergunta... uma situação complicada que às vezes a gente não entende, né? É um câncer de próstata? É um câncer de ovário, no caso da mulher? Mas é um câncer de qualquer jeito, né? Então, mesmo que o pai tenha tido câncer, a filha, né, as descendentes, não correm risco de ter algum outro tipo de câncer? O câncer de próstata, ele tem uma relação com o câncer de mama na mulher. Então, existe uma alteração genética chamada BRCA, que é você investigar pelo um estudo genético para poder avaliar se aquilo tem alguma alteração. Realmente, isso tem uma relação genética. O pai tendo um câncer de próstata mais recente, você tem que avaliar câncer de mama. E o contrário também. Às vezes a mãe teve um câncer de mama muito jovem, é bom o filho investigar um pouco melhor sobre essa carga genética que ele leva para poder ver se não tem uma relação com o câncer de próstata. É engraçado isso, porque querendo ou não é um câncer, né? Localizado em órgãos diferentes, mas é um câncer, né? De repente... Mas isso aí. E são cânceres mais comuns né? O câncer de mama é o câncer mais comum na mulher. E o câncer de próstata é o câncer mais comum no homem, né? Doutor, tem mais pergunta para o senhor aqui. Bastante perguntas chegando, doutor. E o Gilmar perguntou o seguinte: quem urina bem ou normal, faz atividades físicas e se alimenta bem, não fuma, não bebe, não tem histórico familiar, pode ter esse câncer? E aí ele ainda complementou perguntando se a atividade sexual elimina esse risco. Bom, o que ele falou foi importante e é algo que a gente tem que falar com o paciente. O paciente chega para você e fala, pô, mas o que eu posso fazer para prevenir um câncer de próstata? Bom, a idade a gente não tem como prevenir, né? A gente vai envelhecer. A nossa carga genética a gente não tem como mudar. Então, ter um pai, um irmão com câncer, a gente não vai mudar. Mas a gente tem como mudar a nossa vida, né? Uma vida mais saudável, sem diabetes, um paciente que faz atividade física, se alimenta muito bem, ele tem uma chance menor de ter esse câncer. Obviamente, ele não vai deixar de avaliar, mas ele tem que ter essa ciência que, tendo uma qualidade de vida, uma vida mais saudável, ele vai diminuir o risco de todos os tipos de câncer, né? Ele perguntou mais alguma coisa em relação à parte sexual. Isso. Bom, Isso. Se um homem tem uma vida sexual ativa, isso quer dizer que ele está com uma boa qualidade de vida, né? Então, aquele paciente que já começa com uma perda da atividade sexual mais cedo, com 60 anos, é o quê? É o paciente que às vezes está mais sedentário, né? Então, esse paciente, ele vai ter mais chance de um câncer. Não estou dizendo que ter muita atividade sexual que você vai prevenir. Isso não vai prevenir, mas mostra que o paciente tem uma vida muito mais ativa comparado com os outros. Perfeito. Doutor Rômulo, tem mais umas... Só para a gente encerrar, Patrícia. Essa é legal que o Leonardo mandou em áudio. Vou pedir para o Marcos rodar para a gente. Vamos lá. Bom dia, doutor. Leonardo aqui falando. Qual a importância da próstata? A próstata ela é essencial para a pessoa viver? No caso, quando se tem um tumor, é retirada essa próstata? E eu pergunto também se não seria melhor retirar ela de forma preventiva? Essa é a minha dúvida. Uma boa pergunta, né, doutor? Excelente pergunta, muito boa. Bom, isso aí é o que ele falou. O que é a próstata, né? Porque a gente pensa assim, caramba, mas que é esse negócio aí que está no meu corpo? Bom, a próstata é uma glândula que está ligada à parte urinária, ela envolve o canal da uretra, mas ela produz uma substância que vai nutrir os espermatozoides. Então, se a gente falar assim, bom, se a gente não tivesse próstata, a gente não estava aqui hoje, a gente não ia ter espermatozoides sadios para poder fecundar um óvulo. Então, ela é uma glândula. E como qualquer glândula, ela envelhece. Células de glândula, tireoide, pâncreas,
próstata, elas têm uma chance de envelhecer e ter maiores mutações. Então, ela pode virar um câncer com o tempo. Ele perguntou também assim, mas para que serve ela? Por que não retirar preventivo? A próstata, ela é um órgão também que ajuda na continência urinária masculina. Então, o paciente ele consegue reter urina na bexiga por causa da resistência que a próstata dá, né? Lógico que a gente tem outros tipos, né? A gente tem válvulas próximas à uretra que a gente vai conseguir fazer essa continência. E por que a gente não tira essa próstata de forma preventiva? Porque na lateral da próstata, envolvendo a próstata em algumas regiões, a gente tem inervações e vasos que vão pelo pênis. Então, se você tira a próstata sem ter alguma doença, você tem um risco maior de ter uma disfunção erétil, né? Então, isso é o maior calcanhar de Aquiles em relação ao tratamento cirúrgico da câncer de próstata. Porém, isso mudou nesses últimos 10 anos. O Hospital Santa Rita, em 2020, ele implantou a plataforma robótica no hospital. Então, o robô ele ajudou a dar mais qualidade na cirurgia, diminuindo riscos dentro da cirurgia, né, como sangramento e tudo, e no pós-operatório, porque antigamente o que acontecia? O paciente tirava uma próstata como cirurgia aberta, com corte, ele ficava com disfunção erétil, né, grande parcela deles, quase que 90% dos pacientes, e eles tinham quase que 60% de chance de estar incontinente, ou seja, usar fralda, porque às vezes ficava perdendo urina. Nessa mudança da cirurgia, quando você implantou a cirurgia robótica, você aumentou o campo de visão quase em 80 vezes, facilitou a movimentação e você acaba fazendo uma cirurgia com maior qualidade, dissecando melhor nervos, vasos, que vão atuar naquela parte que dava o problema antes. Então, os pacientes hoje eles ficam com muito menos efeito colateral comparado com a cirurgia que era realizada há 15 anos atrás. Uhum. Doutor, olha, não tenho palavras para agradecer a sua participação conosco aqui nesse sábado, inúmeras perguntas dos nossos ouvintes e, bom, a prevenção está nos exames anteriores, né, doutor? Prevenir é examinar antes, né, de que aconteça uma notícia ruim. Exatamente. Prevenir o câncer de próstata é fazer um acompanhamento regular e, ao mesmo tempo, ter a ideia que uma qualidade de vida, uma vida mais saudável, vai diminuir o risco do câncer e da agressividade de algum câncer de próstata. Só deixando só agradecendo aqui, mas acho que a gente está chegando no final já, né? Uhum. Eu tenho um Instagram chamado Rômulo Santos Urologia. Lá eu coloco pelo menos 3 vídeos falando sobre essa questão da próstata. Eu acho que 80% hoje do meu conteúdo é voltado para a próstata, não só por causa do câncer de próstata, mas por causa da próstata aumentada. São doenças muito comuns no homem a partir dos 50 anos. Então, quem puder seguir lá, Rômulo Santos Urologia, beleza? Tá certo. Doutor Rômulo, obrigada mais uma vez. Um abraço para o senhor e para toda a equipe que está com o senhor também. Muito obrigado, Patrícia, e bom final de semana pra gente aí, pros ouvintes, pra você, tá bom? Obrigada, igualmente.